E aí, esse é o carrossel que eu vou fazer, quer dizer, é um preview do que a gente já fez lá no final. Foram 4 horas, contando aquela hora anterior que eu condensei em 10 minutos. Esse vídeo aqui eu condensei em 30 minutos, foram 4 horas e meia, 4 horas e 40 de vídeo. Esse aí vai ser um carrossel que a gente vai fazer. Obviamente é uma ideia inicial, mas minha ideia é botar minha foto ali no centro e meus projetos em volta. Quando a pessoa passar o mouse em cima, ele vai parar e vai mostrar meio que um modal, algumas informações sobre o projeto, entendeu? Vamos dar uma olhada no projeto aqui, um overview do projeto. Eu vou dar aquele forward para acelerar daqui a pouco, para vocês ficarem só dar uma olhada. Eu usei CSS padrão e o Tailwind CSS também, para dar deixar a parada mais bonita. Eu vou desenvolvendo ele. Isso aí é o projetinho, continuação daquele que a gente botou outro dia, o vídeo aí. Aquele foi o início, esse aí já é a continuação. Foram 4 horas de live. Vou dar uma acelerada. No momento aí tá em 2x, eu vou acelerar um pouco mais. Tá, né? O pessoal dá uma olhada e no final, quando eu lançar ele completo, vocês vão ver a live completa na íntegra, o vídeo completo. Ou talvez eu bote só um vídeo no final, mostrando só o produto, e deixe o projeto pro pessoal que tá interessado, entendeu? Vai ter um hub muito parecido com o meu. E é isso. Me perguntaram para quê? Um amigo meu perguntava, que também ele trabalha com Kotlin, ele perguntou por quê, qual o interesse de eu fazer uns vídeos desse, porque ele não requer trabalho, é demorado e tal. Eu falei pra ele que é pelo fato de, tipo, se alguém quiser me contratar, nesse caso, ele, tipo, obviamente não tenho faculdade, não tenho como comprovar experiência na área, mas eu tenho como provar que eu sei fazer, entendeu? Esse vídeo é mais para esse caso, para a pessoa ver, pô, não, ele fez lá, o produto dele lá, sem depender de, mesmo tô vendo ali, ó, que eu tô usando o Anthropic, a Anti-Gravity, Anti-Gravity, a ideia da Anti-Gravity, e o Copilot ali do lado, mas geralmente eu uso quando eu preciso corrigir uma parada e eu não consigo achar. Eu não uso para ele criar para mim, eu uso para ele corrigir alguma coisa para mim, mas só quando eu não consigo achar mesmo, entendeu? E é isso, fique por dentro do vídeo aí. Desculpa que eu falei muito, espero que vocês curtam, comenta aí, vambora, vou acelerar o vídeo, e é isso, valeu, falou e até daqui a pouco.